Eu quero ler só a conclusão dessa história. Só a conclusão. Os irmãos viram que Abraão demorou muitos anos para ter uma bênção. Ele já era um homem abençoado, mas demorou muitos anos para ter a bênção, a grande bênção. E depois que ele teve o seu filho, Deus então coloca Abraão à prova. Abraão, sem demora alguma, Abraão resolve obedecer. Irmãos, eu fico muito triste na igreja quando o pastor, orientado por Deus, no discernimento do Espírito Santo de Deus, ele chega num irmão e desafia ele para um trabalho. E esse irmão que sabe que o seu dom é aquele, ele diz assim: eu vou orar. Vai nada, já resolveu, já que não vai fazer. É só uma desculpa, é só uma saída espiritual para uma obra carnal. Uma linguagem, né, espiritual para uma obra carnal. Vou orar, pastor, vou ver. Se Deus te mandou, irmão, não tem nada que orar, não. Nada que orar. Eu não vejo Abraão aqui: ah, Senhor, eu vou orar para sentir. Não tem nada que orar, não. Deus mandou, faz. Vai lá e faz. E ele então se encaminhou com os seus servos, foi até uma altura, deixou ali os seus servos, o jumento, a bagagem, e foi até o monte para sacrificar seu filho. Ao chegar lá, imagina a cara de Isaac, né? De repente o pai começa a amarrar ele e o velho ficou louco, né? O velho está louco. E coloca ali a lenha, amarra ele, o menino assustado. Eu não consigo ver Abraão olhando nos olhos do filho, não consigo ver isso. Eu acho que ele não teve coragem de olhar o filho nos olhos. E ele, sim, sem dúvida alguma, na mais profunda obediência, ele levanta a sua mão para o seu filho. E Deus manda ele parar, porque na verdade esta grande prova era para quebrar uma cultura. Havia uma cultura de sacrificar filhos naquela região, e Deus queria mostrar que não é isso que Ele quer, que o sacrifício o próprio Deus iria fazer, como de fato fez em Cristo. Então vem agora o encerramento dessa história, no versículo 15. Eu vou ler e eu peço que você repita a minha leitura. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O tema do nosso retiro é que, se nós permanecermos na sua palavra,
e a sua palavra permanecer em nós, nós verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. O discípulo é aquele que obedece, é aquele que sabe a ordem que foi dada e não demora a obedecer. Há uma parábola de Jesus que um homem tinha 2 filhos e disse para o primeiro: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E aquele filho, ele disse: sim, senhor, mas não foi. Depois ele chegou no segundo filho e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele disse: não quero, mas foi. Diz o texto que depois ele, arrependido, foi. E este arrependimento não é a palavra metanoia que nós estamos acostumados a ouvir. Esse arrependimento é uma outra palavra que significa tristeza de alma. Ele depois ficou muito triste, porque disse não para o pai e foi. Nós temos que olhar essas palavras de Deus. Nós temos que começar a observar esses detalhes das Escrituras, porque Deus, Ele está o tempo todo dizendo para nós o segredo da vitória: obediência. Lá no passado Ele já disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas pessoas estão sacrificando, irmãos? Sacrificando a sua vida, sacrificando a sua família, sacrificando o seu dinheiro. Essa palavra hoje é moda no meio evangélico. Eu ouvi na rádio um testemunho de uma mulher que arrancou a janela da sua casa, deixou a sua casa aberta, sem segurança, para vender a janela e pagar um sacrifício que ela fez lá na igreja dela. Muito triste. É melhor obedecer. É bem melhor. Porque os mandamentos do Senhor são vida para nós. O não de Deus não é proibição, é proteção. Se a mãe diz para o filho: filho, não tome drogas, isso não é uma simples proibição, é uma proteção. Se a mãe diz para a filha: não, você não vai transar antes do casamento, isso não é uma simples proibição, é uma proteção. Nós que já temos um tempo de vida sabemos o quanto uma gravidez precoce devasta uma vida de uma criança. Nós sabemos. Quando Deus diz não, não minta, não mate, não roube. Quando Deus diz: faça a minha obra, coloque o meu reino em primeiro lugar. Quando Deus diz: perdoa, ama, ajude, tudo isso é vida. O salmista falou que o caminho de Deus é perfeito. Se nós ficarmos no caminho do Senhor, teremos não só uma existência bonita, como teremos uma eternidade com Deus. Porque quem vive com Deus, morre com Deus e passa a eternidade com Deus. Quem vive sem Deus, morre sem Deus. E depois da sua morte, Deus vai respeitar a sua vontade. Já que ele quis ficar longe de Deus, continue na sua vontade. Deus não vai obrigá-lo a viver no lugar que ele não quis. Obedecer. Quero convidar os irmãos a ter um coração obediente, a lutar contra a sua carne. A carne do homem
ela só quer o que é errado, irmãos. Cazuza era um louco, mas era um poeta. E ele deixou uma poesia da sua loucura que bem representa o que a Bíblia quer dizer. Ele faz uma pergunta: por que será